Fala aí, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos, sou vestibulando de Medicina e no vídeo de hoje eu vou tentar explicar como eu passei de 99 acertos no Enem 2019 para 155 acertos no Enem 2020. Eu estou saindo do ensino médio, nesse último ano eu estudei praticamente o tempo todo em casa porque como ocorreu a pandemia eu praticamente não tive aulas presenciais e eu vou tentar explicar nesse vídeo os principais pontos que eu acredito que fizeram com que eu, estudando em casa, tivesse essa grande melhora em desempenho no Enem. Só para vocês terem uma noção, no Enem 2019, no primeiro dia eu tive 58 das 90 questões e no segundo dia 41 das 90 questões. No Enem 2020 eu já consegui 76 das 90 questões no primeiro dia e 79 das 90 ou 77 das 88 no segundo dia. Vou tentar resumir aqui o que mais me ajudou, dividido em 3 partes, que é o tempo, a organização e a prática de provas antigas. Bom, o primeiro ponto que eu acredito que fez com que eu tivesse uma grande melhora foi o tempo, porque todo mundo sabe que é uma corrida contra o tempo, medicina e tal, ainda mais eu que estava saindo do terceiro ano, que eu não tinha uma base tão boa quanto o pessoal que geralmente passa, que já está no segundo, terceiro ano de cursinho, então já tem uma base teórica muito bem consolidada. Eu não tinha essa base teórica consolidada e eu precisava maximizar o tempo que eu tinha, o pouco tempo que eu tinha. Como é que eu fiz isso, gente? Eu perdia muito tempo em rede social, Instagram, Facebook, Twitter, essas redes sociais, perdia muito tempo no celular. Eu lembro que eu via que eu ficava 5, 6 horas, eu vi nas configurações do meu celular que eu ficava 5, 6 horas só mexendo em rede social e tal. E eu sabia que isso era um tempo que eu não podia perder. O que eu fiz? Eu desinstalei esses aplicativos e desativei o Instagram, que era o que eu mais perdia tempo. E isso foi muito bom porque eu consegui focar muito mais tempo no estudo, em algo que seria produtivo para mim, produtivo para o meu futuro, do que em rede social, que muitas vezes não ia trazer nenhum benefício para mim. Então eu consegui focar muito mais no estudo, nas matérias em si, e eu tive uma melhora também na minha atenção, porque eu não tinha mais nada para ver no celular, então eu não ficava naquela vontade de ver o celular enquanto eu estava estudando. Então eu acho que isso foi um dos principais pontos que fizeram com que eu tivesse um foco muito maior nos estudos e um tempo muito maior dedicado a eles. Além disso, eu tentava fazer com que o tempo que eu tinha fosse o mais produtivo possível. Como é que eu fazia isso? Ao invés de eu ficar vendo 2 horas e meia de aula de algumas matérias, como por exemplo história, geografia, biologia, muitas vezes eu pegava a teoria em alguma apostila que eu tinha ou algum resumo da internet, algum livro didático, e a partir disso eu já lia e ia direto para os exercícios. Então eu levava 1 hora e meia, 2 horas no máximo para fazer teoria mais exercícios, um tempo muito menor do que eu levaria só para ver uma aula, que seriam 2 horas e meia de aula. Então eu focava muito nisso, porque eu sentia que eu conseguia aprender, eu conseguia entender bem a matéria só lendo a teoria, e é algo que acaba sendo muito mais rápido. Então eu acho que vale a pena você tentar ler a teoria antes do que ver a aula, porque às vezes só lendo a teoria você consegue fazer os exercícios e aprender bem a matéria. Então foi algo que funcionou bem para mim e que eu consegui dedicar o tempo em coisas que eu tinha mais dificuldade, como por exemplo física, química e matemática. Então é muito importante que você tenha essa noção, tente sempre maximizar o seu tempo, torná-lo o mais produtivo possível. Outro ponto que foi fundamental para que eu conseguisse essa grande evolução foi minha organização. Todo domingo eu pegava e escrevia exatamente o que eu iria fazer, as metas que eu tinha para cada dia da semana. Então, por exemplo, segunda-feira eu teria que ver análise combinatória e ver termodinâmica em física. E aí eu via essas matérias e conforme eu concluía o meu estudo nessas matérias, geralmente eu via a teoria e fazia por volta de 20 a 30 exercícios. Eu colocava um check. E aí, a partir disso, toda sexta, todo domingo, eu pegava e fazia essa organização. Até hoje eu faço, porque eu acho que é muito importante para que você tenha essas metas de curto prazo, para que você não perca o foco do seu estudo e você tenha um direcionamento para onde você quer estudar. Então, foque sempre em fazer esses cronogramas semanais. É muito importante também que você faça, você não deixe alguém fazer por você, porque você se conhece mais do que ninguém. Eu sabia minhas dificuldades, sabia minhas facilidades e sabia exatamente onde eu devia investir mais tempo, que dia que ficaria apertado colocar várias matérias e tal, qual dia que eu precisava colocar menos matérias e colocar aquela matéria que eu tinha dificuldade.
Então é sempre bom que você faça a sua organização, porque os outros eles não vão saber exatamente quais suas dificuldades. Se você usar um cronograma de outra pessoa, às vezes a facilidade, a dificuldade dessa pessoa não é a mesma que de você. Então é bom que você tenha essa proatividade de você mesmo montar a sua organização, porque a partir disso você consegue focar realmente no que você tem dificuldade. Outro ponto importante é que eu não definia um tempo exato para estudar. Eu não ficava tipo assim, vou estudar 3 horas de matemática na segunda e 3 horas de física. Não, eu fazia assim, eu colocava o assunto e até eu finalizar os 20, 30 exercícios daquele assunto e a teoria, eu não parava de estudar. Então, por exemplo, às vezes, mesmo assim eu ia mal, via que eu não estava entendendo a matéria, mas mesmo assim eu deixava para revisar esse assunto outro dia. A minha principal meta era ler a teoria, ver a aula, fazer esses exercícios, esses 20 a 30 exercícios, e qualquer coisa, se eu não soubesse essa matéria, eu colocava numa listinha de assuntos que eu precisava revisar, que eu via que eu não estava indo tão bem nos exercícios e tal, porque às vezes você não está num dia tão bom, você não consegue entender realmente aquela matéria naquele dia. Termodinâmica, por exemplo, foi uma matéria que eu tive muita dificuldade no dia que eu aprendi ela. E eu tive que fazer inúmeras revisões ao longo do ano para que eu realmente conseguisse entender a matéria. Então é muito bom que você não fique martelando naquele assunto toda hora no mesmo dia. Deixe espaçado, porque vai acabar que você vai entender melhor a matéria assim. Bom, gente, agora esse ponto que eu acredito que foi o mais importante para que eu conseguisse evoluir bastante, ter um bom resultado no dia da prova do Enem, foi a feitura de muitas provas antigas e muitos simulados ao longo da minha preparação. O simulado ele foi a minha maior ferramenta de estudo. Ao mesmo tempo que eu consegui acompanhar a minha evolução ao longo do tempo, de acordo com os meus desempenhos nos simulados, eu conseguia ver exatamente o que eu não estava sabendo e onde eu devia focar as minhas revisões, as minhas lacunas na matéria. Ou seja, se eu errasse várias questões de eletrostática em algum simulado, alguma coisa tinha errado, porque eu não estava sabendo tão bem aquela matéria, então eu devia revisar essa matéria. Então eu sempre foquei muito em fazer esses simulados, porque a partir deles eu consegui entender realmente o que eu estava errando, o que eu não estava sabendo direito e tudo mais. Os erros nos simulados, eles direcionavam as minhas revisões. E no geral, eu aprendia muito com os gabaritos comentados que tinham de determinada questão, para eu não cometer o mesmo erro na prova. Então você conseguia entender, o mais importante é que você entenda realmente aonde você está errando, para que você não chegue lá no dia da prova ou em alguns simulados futuros e cometa o mesmo erro. Você chegue preparado e consiga dar seu máximo ali e não errar bobeira. Ou seja, mais do que o desempenho do simulado, como eu disse, você tem que direcionar o seu estudo para os seus pontos fracos quando você faz o simulado, para os seus erros. A partir deles você define as suas revisões e a partir deles você consegue ter uma noção maior dos seus pontos fracos e do que você precisa melhorar. Então, foque demais em corrigir os seus erros no simulado. Eles são o principal indicador de onde você precisa melhorar. Outra coisa que eu fazia enquanto eu estava fazendo os simulados era marcar uma bolinha quando eu tinha certeza da questão, um quadrado quando eu tinha dúvida da questão e um triangulinho quando eu não sabia a questão. Por que eu fazia isso? Porque, por exemplo, se eu chutasse alguma questão de algum assunto e acertasse ela na sorte, eu podia depois voltar quando estava corrigindo o simulado e ver exatamente o que eu não sabia nessa questão, poder entender realmente o assunto daquela questão, porque aquilo é um ponto fraco. Eu acertei no chute, foi na sorte, não foi que eu sabia, eu não podia não ter a mesma sorte no dia. Então eu sempre fazia isso para eu poder entender. Quando eu ficava em dúvida entre 2 alternativas ou 3, eu colocava um quadradinho e aí eu entendia realmente o porquê que as outras alternativas estavam erradas e porquê que eu marquei estava certa. Então é muito importante que você faça essa divisão entre uma bolinha quando você tem certeza, um quadrado quando você tem dúvida entre as questões e um triângulo quando você não sabe aquela questão, não sabe realmente chutou. Além disso, ao refazer as provas, você toma familiaridade com o modo como a banca cobra e com os assuntos que são mais cobrados. Então, por exemplo, ao refazer as provas do Enem, eu vi que caía muito eletrodinâmica, caía muito análise combinatória, geometria. Então, você se acostuma com o modo que a banca cobra, que geralmente, principalmente no Enem, tem um padrão bem definido, e você acaba focando realmente nos assuntos que mais caem na prova.
Então é muito importante você fazer provas antigas não só por conta do seu desenvolvimento e seus erros, mas também para você entender o modo como a banca cobra. Além disso, você não pode ficar limitado só à prova do Enem, por exemplo. Você tem que fazer outras provas. Eu, na minha preparação, fiz muitas provas da FUVEST, muitas provas da Unesp, muitas provas do Unicamp, mesmo sendo um modelo diferente do que o Enem cobra. Então é muito importante que você não fique limitado a elas, porque às vezes cai uma questão parecida com a da Unesp, com a da Unicamp no Enem. E ao refazer essas provas, você toma familiaridade com outros assuntos, revisa outros assuntos e também, caso caia uma questão parecida, que já caiu, você consegue entender realmente essa questão e tirar de letra, não ter uma dificuldade muito grande em fazê-la. Bom, gente, então é isso. Eu acho que esses foram os principais pontos, bem resumido, que eu acho que foram... Eu podia fazer um vídeo explicando cada um, tempo, organização e feitura de provas antigas, mas esse vídeo foi mais sintetizado para que vocês consigam entender o que eu acho que foi o fundamental para poder evoluir bastante. Como eu disse, não tomem isso como uma verdade absoluta, vocês podem ter outras formas, outras coisas que funcionam bem para vocês, mas isso foi o que funcionou para mim e que eu acredito que para muita gente pode funcionar também. Então eu espero que eu tenha ajudado. Conta aí embaixo como é que você foi nessa última prova do Enem, o que você achou do vídeo e tudo mais. E qualquer dúvida, qualquer sugestão pode deixar nos comentários que eu vou responder. E é isso aí, tamo junto, até a próxima.